essa necessidade de ser reconhecido pela posição que nós temos ou por aquilo que nós fazemos, aquele desejo, sabe, do ego, de sermos imprescindíveis, insubstituíveis, medrosos, politiqueiros. Ah, como Deus tem nojo das nossas políticas denominacionais. Ah, como Ele tem nojo de muitos dos nossos concílios. Como Ele tem nojo da maneira como nós estamos muito mais preocupados em reputação e poder do que em treinamento e missão dos outros, para os outros, para esse que você chama de leigo, Deus chama de enviado. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Na pesquisa que foi feita no livro Igrejas Transformam o Brasil, eu precisei mergulhar em alguns construtos culturais da cultura brasileira, que são muito importantes para a compreensão da cultura brasileira frente à sua necessidade da igreja, de falar para essa sociedade brasileira e ser relevante e bíblica ao mesmo tempo. Olha só. Existe um construto cultural chamado power distance. Para a nossa tradução, distância de poder. O estudo desse construto começou com um psicólogo e depois ele foi ampliado por dois pesquisadores muito competentes, o Gert Hofstede e o Franz Trompenaars. Esses dois caras, em livros diferentes, eles fazem uma análise comparada dos países e a maneira como esses países tratam a distância de poder como um construto cultural. O que é a distância de poder? Vou te ajudar. A distância de poder pode ser definida como a extensão a qual os membros menos poderosos de uma instituição, nossas ovelhas, os membros menos poderosos de uma instituição, ou organização, dentro de um certo país, não apenas esperam, mas também aceitam que o poder seja distribuído desigualmente. O que é a distância de poder? Trocando em miúdos. É como uma certa cultura, um certo país, vê com mais complacência ou com mais rejeição que o poder seja distribuído de maneira não equitativa. Vou dar um exemplo. A Áustria tem a menor distância de poder do mundo. Se você for entender por que o austríaco ele não tolera a questão de uma liderança muito diferente dele, que se porte como sendo o cara, sabe qual é a razão? A Áustria viveu os horrores do nazismo, Hitler era austríaco, e a palavra, o adjetivo, ou a qualificação, o pronome que se dava a Hitler era Führer. Führer significa líder. Quando o austríaco ouve a palavra líder, ele não admite que haja uma distância de tal maneira que o cara que está lá em cima seja visto como um semideus, ou seja visto como alguém imprescindível na organização. Por isso, o modelo de organização do trabalho na Áustria tende a ser mais cooperativo, participativo. Diga-se de passagem, muito parecido com o modelo de Jesus, cooperativo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E serviu até a morte e morte de cruz. Veja bem, Jesus não, em nenhum momento, elimina a importância da sua divindade, do respeito que nós o temos como nosso Senhor, a devoção que nós o temos como Senhor, mas Jesus fez questão de sentar em mesas onde haviam cadeiras iguais. Jesus fez questão de andar no meio de um povo simples.
Jesus fez questão de se deixar tocar. Aí eu fico pensando, tem gente no Brasil hoje, tem pastores no Brasil, meu amigo. Na pesquisa, quando a gente foi atrás de 1.500 igrejas, escutem. Sabe para quantas igrejas a gente teve que ligar para entrevistar 1.500, porque tinha que ser com o pastor titular? Tivemos que ligar para 8.000, Jorge. Ah, o pastor não pode. A secretária dele vai responder, não, a secretária dele não é pastor. Eu quero falar com o pastor da igreja, é uma pesquisa com o pastor da igreja. Agora, o que é que nós vemos em cultura comparada? Todos os países latino-americanos de colonização católica, como é o nosso caso, internalizaram na cultura o quê? A ideia da infalibilidade papal, que passa para um clero sacerdotal, insubstituível na igreja. E eu vou dizer uma coisa para você, quer você perceba ou não, o nosso modelo eclesiástico no Brasil tem muito dessa grande distância de poder, porque como somos um país de matriz católica, a maioria das pessoas que quando se convertem e se tornam protestantes, quer saibam ou não, elas estão trocando a figura do padre pela figura do pastor. Mas isso é um risco. Isso é muito perigoso. E parece que é um ciclo vicioso. Eu te acho imprescindível, tu alimentas meu ego, eu me faço imprescindível para alimentar a tua necessidade. Saia só com essa frase. Deixe o povo de Deus ser povo de Deus. Não atrapalhe o que Deus quer fazer através das pessoas da sua igreja. São elas que vão formar coalizões, são elas que vão abrir associações, são elas que vão representar o evangelho na universidade. Estão lembrados do meu piti lá atrás dizendo que ia deixar a procuradoria? Fizemos uma pesquisa na Cidade Viva em 2014. Eu achei aquilo, impressionante. Quando colocamos os dados no sistema e quando nós fomos ver a quantidade, os perfis profissionais, irmãos, em uma igreja que na época tinha 3.000 e poucas pessoas, há uns 8 anos, nós tínhamos na Cidade Viva mais de 300 advogados, juízes, promotores e estudantes de direito. Paulo atraiu Priscila e Áquila porque ele fazia tendas. E o que eu tenho visto é que profissional atrai profissional, estudante atrai estudante, economista está no ciclo dos economistas, e pastor atrai pastor. Bem, eu quero dizer uma coisa para vocês. Graças a Deus que eu desisti. Ano que vem saio, se Deus quiser, para um sabático, porque eu estou há 15 anos, ininterruptamente, tirando férias da procuradoria para servir a igreja, escrevendo, ou dando aulas, ou ministrando cursos. Mas vai ser um sabático tão sabático, porque eu vou sair sem a menor dúvida de que eu sou no meio hoje de 2.000 voluntários contínuos, trabalhando em 3 presídios de João Pessoa, 6 abrigos de crianças, no sertão, nas ruas, 4 hospitais, uma faculdade, uma escola e tudo aquilo que a gente está fazendo naquela cidade. Graças a Deus que não depende de mim, porque o meu sabático seria verdadeiramente um pesadelo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu só quero que você faça essa pergunta. O teu cansaço no ministério, para transformar a cidade, para estar aí onde Deus quer que você vá, tem a ver com aquilo que você faz porque quer, ou tem a ver com aquilo que Deus quer que você faça? Vou repetir.
O seu cansaço tem a ver com aquilo que você faz porque quer ou com aquilo que Deus quer que você faça. A revolução pode começar nesse auditório. Quando você começar a olhar de maneira diferente para aquela ovelha lerda, lenta, burra e infantil. Ali tem um tesouro a ser lapidado pelo Espírito Santo. E Ele não lhe deu absolutamente uma missão mais importante do que fazer florescer na vida daquela pessoa aquilo que Deus já a deu desde o dia da sua conversão. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo, acreditamos que somos tomados por Ele na nossa conversão, mas no final das contas, esse Espírito Santo parece não ser tão poderoso, a ponto de termos nas nossas igrejas pessoas com 5, 10, 15 anos, inutilizadas, gente que pode estar envolvida com a transformação do Nordeste, através de instituições como a Child Fund, se envolvendo em projetos transformadores na universidade, naquela comunidade do seu lado, usando a inteligência corporativa, que a igreja não tem, usando inteligência social, que a igreja não tem. E sabe quem precisa adquirir isso? Não é você, pastor. Quem tem que adquirir isso e quem tem que ser usado por Deus são todas essas profissões que Deus colocou na sua igreja e que você insiste em reduzi-las sem nenhum demérito a entregadores de boletim, a guardadores de carro ou a cuidadores de criança, sem nenhum demérito, repito. Uma vez um jovem se aproximou de mim e disse assim: pastor, como eu queria servir nessa igreja. E por que não serve? Porque eu não canto, não oro, não sei a Bíblia, não tem jeito com criança. Eu digo: o que é que você faz, meu irmão? Não, eu não faço nada. Não faço nada nesse negócio, dessas coisas aqui de igreja. Eu só tenho 2 MBAs pela Fundação Getúlio Vargas. Um em gestão de projetos e um em gestão de pessoas. Vem para cá que tu tem muito a dizer. Chega para cá. São médicos, são dentistas, são operários, são pedreiros, um exército. Deus mudou o mundo com 120 pessoas. Escute isso, sempre lembre isso. Mesmo Espírito, mesmo Deus, mesma palavra, mesmo sopro, 120, a ponto de Paulo escrever aos Colossenses, por volta ali do ano 70, e dizer que aquela palavra já tinha sido pregada a todas as nações, até então conhecidas, é claro. A revolução sempre será dos membros da sua igreja, não virá de você. Você é o catalisador. Você pode ser 2 coisas: ou catalisador do poder do Espírito Santo, ou uma eterna babá que tem prazer em eternizar a infância daqueles que Deus te deu para treinar. Portanto, assuma como pecado se for pecado. Saia daqui com novos planos e que o Senhor nos ajude a transformar o Brasil, a transformar a pobreza do Brasil, a transformar esse povo que precisa ouvir a voz do Redentor e ser tocado pelos braços da igreja. Aliste-se e saiba, como eu disse na minha fala anterior, Jesus não veio apenas salvar almas, Jesus veio redimir o mundo, a história e tudo que nele há. Tudo que interessa a Ele deve interessar a você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que muita coisa bonita possa sair daqui. Amém.